Olá, aqui é a Valquíria da RWTech e hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de pontos. Antes de acessar o gerenciamento de pontos, é importante que você entenda para que serve essa função. Então, dentro do gerenciamento de pontos é onde você vai gerenciar as marcações dos seus funcionários. Você pode tanto incluir, desconsiderar uma marcação, enfim, é possível fazer toda a gestão ali apenas nessa tela. Lembrando que o gerenciamento de pontos ele é feito de forma individual. Então, você vai fazer a gestão funcionário por funcionário, tá? Então, vamos lá. Então, nós já estamos acessando aqui o EasyPoint Web. Para acessar o gerenciamento de pontos, nós vamos acessar o menu esquerdo Gerenciamento, Gerenciamento de pontos. Aqui, o primeiro filtro já é o período. Então, eu vou definir qual período que eu quero gerenciar essas marcações. Lembrando que ele já vem conforme o cadastro do fechamento, lá dentro de preferência. Então, se você já fez essa configuração do período seu de fechamento, lá em preferência, ele já vem conforme o seu fechamento. Se você quiser também por outro período, você pode definir aqui qual que é o período que você quer fazer essa gestão. Aqui eu defino um funcionário, esse é um primordial também, é um campo obrigatório, onde você vai definir qual é o funcionário que você quer fazer a gestão. Então, vou colocar aqui o nome de um funcionário, vou clicar e automaticamente ele já vai trazer para mim todas as informações, as marcações desse funcionário. Bom, nessa primeira tela aqui, que nós temos uma legenda, então ele vai trazer para mim aqui separado por cores e depois aqui embaixo nós conseguimos identificar essa marcação, da onde que essa marcação está vindo, né? Através de cores, para facilitar ali a gestão e a identificação desses pontos. Então, na legenda, nós temos aqui em preto, são os pontos batidos, que são realizados pelo relógio. Então, sempre que tiver um ponto aqui na cor preta, quer dizer que são pontos realizados através do REP. O marrom quer dizer pontos realizados através do mobile, que é através do aplicativo, porém são pontos sem foto. Então, são pontos registrados pelo aplicativo, mas sem foto. O verde são incluídos, são pontos que foram incluídos no sistema manualmente. Azul mais escuro, nós podemos observar que são pontos com foto. Já podem observar que já tem aqui pontos na cor azul um pouquinho mais escuro. O pré-assinalar são pontos que o próprio sistema já gera, né? Dentro lá de cadastro, horário, a gente pode optar por essa função. É quando, então, o funcionário, por exemplo, não vai registrar o ponto ali em alguns intervalos, né? Então, vamos imaginar que o pré-assinalado está habilitado ali no intervalo de almoço. O funcionário bateu o ponto da entrada, automaticamente bate a saída do almoço. Mesma coisa na saída. O funcionário bateu o ponto na saída, automaticamente bate o ponto do retorno do almoço. Então, esse ponto é considerado como pré-assinalado, que é onde o próprio sistema gera esse ponto. Então, se você optou por essa opção, ele vem na corzinha amarela, também dizendo que foi um pré-assinalado. Tempo de espera, isso aqui é mais para motoristas. O tempo de espera é o tempo que o motorista aguarda para carga e descarga ou fiscalização. Então, lá no mobile, no aplicativo, né, eu tenho essa opção onde eu habilito para o funcionário que vai ter essa função e automaticamente ele traz aqui para a gente nessa cor no azul mais clarinho que o ponto foi um ponto batido por tempo de espera. Nós temos também o vermelho, que são pontos desconsiderados, que são os pontos que a gente desconsiderou aqui no sistema. Então, por algum motivo, esse ponto foi batido errado, ou por algum outro motivo, o ponto ele foi desconsiderado, tá? No sistema, a gente não consegue excluir uma batida, eu consigo desconsiderá-la, isso por questões fiscais, então eu não posso excluir uma batida, mas eu posso desconsiderá-la. Então, quando eu desconsidero, automaticamente lá no espelho de ponto ele deixa de aparecer, não entra para cálculo, como se realmente tivesse sido excluído, mas aqui na gestão, nos arquivos fiscais, ele se mantém para que, né, o sistema mostre ali na parte fiscal que esse ponto existiu, mas foi desconsiderado. Lembrando que ao desconsiderar eu também posso colocar o motivo, então eu posso colocar o porquê que eu estou desconsiderando essa batida. E também, por último, nós temos aqui os pontos pendentes. O que são os pontos pendentes? São pontos que foram solicitados através do aplicativo. Então, por algum motivo, o funcionário esqueceu de bater, não realizou um registro e solicitou essa inclusão de ponto. Então, o ponto ele fica stand-by aqui até que o gestor aprove ou não, né, ou rejeite esse ponto. Automaticamente, o status do aceito ou rejeitado volta ali para o aplicativo e o funcionário sabe se esse ponto foi aceito ou não. Então, ele fica numa corzinha diferente. Esse é um exemplo aqui
do roxinho que tem uma solicitação pendente, tá? Uma coisa muito importante também na legenda, a legenda ela não serve só de legenda, ela também é um filtro. Então eu posso desabilitar aqui as cores, que automaticamente esses pontos vão sumindo, né? Deixando apenas o que eu quero enxergar. Então eu posso também utilizar essa legenda não apenas para visualizar, né, da onde que está vindo esses pontos, mas também como filtros. Então eu posso desabilitando as cores e fazendo o filtro que eu quero. Legal? Bom, após entender então as cores, entender como que isso vai aparecer para mim aqui nas batidas dos funcionários, nós temos aqui as colunas. Então, a primeira coluna aqui nós temos as fotos. Então, para quem utiliza a opção mobile, a opção de aplicativo com foto, aqui dentro do gerenciamento de pontos eu consigo visualizar essa foto. Vocês vão observar que ele vai aparecer como olhinho. Eu clico nesse olhinho, eu consigo visualizar todas as fotos do dia. Consigo ver em que momento que esse ponto foi registrado e o horário dele também. Bom, legal. Então, a próxima coluna aqui nós temos a data, que é que dia que esse ponto foi registrado. Então, também tenho a data. Tem o sinal de mais. O sinal de mais quer dizer a inclusão de ponto. Eu posso incluir um ponto, então, nesse sinal de mais. Lembrando que ao clicar no sinal de mais, eu posso incluir uma batida. Vou colocar, por exemplo, aqui que o funcionário esqueceu de bater ali às 8 horas. E vocês podem observar que já vai aparecer aqui para mim o sinal de mais. Então, eu posso clicar e adicionar mais de uma batida, tá? Lembrando que esse motivo aqui, se eu quiser, eu posso incluir ele na lista de motivos. O que é isso? Eu posso registrar esse motivo para que numa próxima inclusão de ponto eu não precise digitar novamente. Só clicar aqui, ele vai trazer a lista de motivos que foram registrados no sistema. Salvei essa marcação, ela já vai ser inclusa ali no sistema. Vou colocar aqui o horário, vou salvar, pronto. Ele já vai incluir as duas marcações, por exemplo, já está aqui, ok? Aqui eu tenho o dia também, né? O dia da semana que foi registrado esse ponto. E aqui eu tenho os pontos. Ele vai trazer todas as marcações que foram registradas para esse funcionário. Então, eu mostrei para vocês como incluir uma marcação aqui no maisinho. E como eu desconsidero? Quero desconsiderar essa marcação que eu acabei de criar aqui. Eu clico duas vezes com o mouse aqui em cima da marcação, ele vai aparecer para mim a opção de desconsiderar. Então, só clicar em cima do desconsiderar e eu posso mudar o motivo. Funcionário bateu errado, por exemplo. Bateu errado. Então, eu posso colocar também aqui o motivo, ele vai ficar registrado. Depois eu salvo e essa batida ela vai ser desconsiderada. Já fica na cor vermelha e como eu disse, lá no espelho de ponto, essa marcação ela já não aparece mais e não entra mais para cálculo, ok? E a solicitação aqui que foi realizada pelo funcionário, o que eu consigo fazer? Se eu clicar duas vezes também, eu posso rejeitar ou aceitar. Então, dentro dessa mesma telinha, eu já consigo aprovar ou não a solicitação do funcionário. Se eu aprovar, ele já entra aqui para mim como uma inclusão, né, manual, e já volta ali para o aplicativo que esse ponto ele foi aceito, foi incluso. E essa batida já começa a aparecer também no espelho de ponto, entra em cálculo, ok? Bom, além de visualizar as fotos por aqui, para as marcações que possui aqui na cor azul, que são os pontos com foto, eu posso clicar também em cima da marcação com o mouse direito. Eu vou verificar só a foto daquele horário. Então aqui eu vejo do dia todo e em cima do horário eu só vejo a foto registrada naquele momento. Legal, então aqui eu consigo visualizar além dos pontos, eu posso ter outras ações também. Eu posso mudar o horário, então isso aqui nada mais é do que um horário detalhado. O que é o horário detalhado? Nada mais é do que o momento que eu vou tratar uma exceção. Então, por algum motivo, o funcionário, ao invés de seguir aquele horário, ele vai seguir um outro horário, somente num dia específico, num período específico, enfim. É uma exceção. Então, naquele dia, eu consigo alterar esse horário, por exemplo, e os outros dias segue o horário que está cadastrado lá dentro do cadastro funcionário. Então, o horário detalhado nada mais é do que tratar uma exceção referente ao horário. Então, posso clicar aqui, por exemplo, nesse dia aqui, nessa sexta-feira, eu posso clicar aqui e alterar o horário apenas daquele dia. Posso mudar ele de horário mesmo ou posso aplicar uma folga, por exemplo. Naquele dia não é que o funcionário não veio, ele trocou ali de folga com outro funcionário e nesse dia ele realmente folgou. Então, ao invés de deixar dessa maneira sem batida, gerando uma falta, e na verdade foi uma folga, eu posso clicar aqui, salvar,
e ele vai aplicar uma folga somente nesse dia aqui específico. Então, eu posso tratar os horários das sessões também dentro aqui dessa mesma tela. Posso também lançar uma justificativa. Estou verificando que nesse dia aqui não é que não teve batida, o funcionário realmente não veio. Não veio e trouxe o atestado para mim. Ao invés de eu sair dessa tela, já estou fazendo o gerenciamento. Ao invés de sair dessa tela, ir lá em cadastro, falta justificado e lançar isso lá, eu posso já aproveitar que eu já estou nessa tela e já lançar essa justificativa também. Então, eu clico aqui no maisinho, vai aparecer essa tela para mim, já selecionando o funcionário e o dia, né, que eu estou incluindo essa justificativa, e eu defino o motivo, né, vamos imaginar que é um atestado, tá aqui. Se eu quiser também incluir na lista de motivos, né, eu posso também clicar aqui, colocar um nome diferente, que na próxima vez também, assim como inclusão de ponto, eu também consigo já listar esse motivo e não preciso digitar novamente. Seleciono o momento que eu quero abonar esse dia do funcionário, eu quero abonar só um período, eu quero abonar, não quero abonar um período, eu quero abonar só algumas horas. Ou não, eu quero abonar o dia todo. Então, eu posso definir se eu vou abonar ou não e quanto que eu vou abonar, se eu vou abonar um dia, algumas horas ou um período todo. Definindo, então, como eu vou abonar essas horas, eu posso também anexar um atestado. Então, aqui você vem, o funcionário te mandou o atestado você pode anexar dentro dessa falta justificada e depois você pode visualizar a qualquer momento esse atestado. Salvei e pronto. Ele já vai ficar aqui como falta justificada, né? E já vai aparecer como esse dia abonando. Ok? Próxima coluna que a gente tem aqui é férias, eu posso verificar se o funcionário está de férias ou não, já consigo visualizar isso nessa tela. Para quem utiliza banco de horas, olha que legal, já posso fazer um ajuste de banco. Então, se eu tiver que fazer algum ajuste de banco, seja para somar ou subtrair direto no banco do funcionário, num dia específico, eu posso vir aqui também e já somar ou subtrair. Isso para quem utiliza banco de horas. E também uma função muito legal é o parâmetro. Assim como o horário detalhado, tem a opção também, né, de usar o parâmetro detalhado dentro do gerenciamento de pontos, também sem sair dessa tela. Então, vamos imaginar que num dia específico, para tratar uma exceção também, o funcionário seguiu uma regra diferente. Vamos imaginar para quem utiliza banco. A regra é a falta sempre ir para o banco. E nesse dia específico ele não trouxe atestado, não trouxe nada, e eu não quero enviar essa falta para o banco. Eu quero que essa falta gere falta e desconte do funcionário. E aí eu aplico um parâmetro apenas desse dia específico. E eu consigo, então, tratar uma exceção, né, dentro do gerenciamento de pontos. Então, recapitulando, o parâmetro aqui nada mais é do que o parâmetro detalhado. Então, eu clico aqui, vou ter todos os parâmetros à minha disposição, habilitando aqui, salvo, e esse parâmetro foi habilitado, então, somente naquele dia específico, ok? Bom, legal. Então, após realizar todo o ajuste aqui, eu posso vir aqui nas informações do funcionário, clicar no espelho de ponto, que eu já vou conseguir visualizar todo o espelho de ponto, calculado, tudo certinho, conforme o ajuste que eu realizei aqui dentro do gerenciamento de pontos. Então, esse é o processo. Fiz todo o gerenciamento de pontos funcionário, posso depois ir lá no espelho de pontos visualizar todos os cálculos, como que tudo foi feito. Assim, o processo foi finalizado. Tá? Antes da gente encerrar aqui, eu acho que é um ponto muito importante mencionar para vocês, que essas colunas, elas são editáveis, né? Então, vamos imaginar, eu não uso mobile, eu uso relógio. Eu não preciso que a coluna fotos apareça, né? Eu não utilizo banco de horas, eu também não preciso que o ajuste de banco apareça. Então, eu quero otimizar o máximo possível dessa tela para que eu não precise ficar estendendo muito a tela, eu não preciso ficar visualizando informação que não faz sentido ali para o meu cenário. Então, consigo mexer nessas colunas? Consigo. Onde eu faço isso? Lá dentro de configuração, gerenciamento de pontos, então tem o mesmo nome, eu consigo selecionar o que eu quero que apareça dentro do gerenciamento de pontos. Então, eu seleciono o que eu quero, depois eu venho aqui embaixo e salvo. Então, para quem utiliza extra, eu posso já visualizar extra lá no espelho, no gerenciamento de pontos. Então, se eu já estou tratando, eu já consigo ver quanto que gerou de extra. Para quem usa banco, mesma coisa. Consigo visualizar o saldo do banco do funcionário, sem precisar sair daquela tela. Enfim, eu tenho vários campos aqui, e de acordo com cada cenário, né, vocês podem selecionar e criar
o melhor gerenciamento de pontos ali para que vocês possam visualizar e fazer a gestão dos seus funcionários, ok? Bom, pessoal, acho que é isso. Eu espero aí ter ajudado vocês. É um processo muito importante que deve ser realizado e feito da melhor maneira para que depois, lá no fechamento dos pontos, todos os pontos estejam da maneira correta, ok? Bom, é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.